Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite Bom dia! Hoje são 17 de janeiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Agência Nacional de Águas, ANA. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, que fica aqui no Distrito Federal, em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim: em relação ao texto, assinale a opção correta. Então vamos ver aí o texto primeiramente. Eis o texto, abre aspas aí. O Rio Paraíba do Sul tem cerca de 2/3 de suas águas retiradas do seu leito por uma obra de transposição em Santa Cecília, Rio de Janeiro. Essas águas são utilizadas para gerar energia elétrica e para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro, cerca de 8 milhões de pessoas. Havia conflitos pelo uso dessas águas entre as diferentes regiões. Também nesse caso, a ação da ANA, Agência Nacional de Águas, se pautou por definir um arcabouço técnico e institucional, estabelecendo regras de operação para o reservatório e de vazão mínima a ser liberada a jusante, rio abaixo, em determinadas épocas do ano, de forma a compatibilizar os usos. Fecha aspas aí. E aí temos as opções A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer o seguinte: ela quer que você escolha a única opção que traga uma afirmação correta em relação ao texto acima. Então você vai procurar a única opção que traz uma afirmação correta sobre o texto acima. 4 opções trazem afirmações erradas sobre o texto. 4. Apenas uma traz uma informação correta. Apenas uma. Então veja aí qual é a opção. Depois eu volto. Frida, fica aí. Acabou, vai aí. Papai, é o papai, é o papai.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga uma afirmação correta sobre o texto acima. Correta. Vejamos a opção A. A substituição de cerca de na linha 4, veja bem, cerca de na linha 4. A substituição de cerca de na linha 4 por acerca de mantém a correção gramatical do período. A opção A, Frida, fica quietinha. A opção A está dizendo que se a gente substituir na linha 4 a expressão cerca de, veja aí, cerca de 8 milhões de pessoas, se a gente substituir essa expressão cerca de por acerca de, a opção A está dizendo que a correção gramatical continua, tudo correto. Se a gente substituir cerca de por acerca de. Isso aí está correto? Será que é isso? Não, não. Essa afirmação aí na opção A está errada. Não se pode substituir as expressões cerca de por acerca de. O sentido não é o mesmo. Cerca de, veja aí, cerca de 8 milhões de pessoas. Cerca de aí significa aproximadamente. Cerca de 8 milhões de pessoas, aproximadamente 8 milhões de pessoas. Se você substituir pela expressão acerca de, o sentido é outro. Acerca de não significa aproximadamente. Acerca de significa a respeito de. Vou fazer um trabalho acerca de fome, acerca da fome. No Nordeste, vou fazer um trabalho sobre a fome. Então, acerca de significa a respeito de, sobre, e não aproximadamente. Então, a opção A está errada. Ela diz que se a gente substituir a expressão cerca de por acerca de, o sentido é o mesmo. Não. Acerca de é a respeito de, sobre alguma coisa. Já cerca de é aproximadamente. Acerca de, aproximadamente. Cerca de, aproximadamente. Entendeu? Então são coisas aí diferentes. E a opção A está dizendo que tanto faz usar cerca de quanto acerca de. Errada. A opção A está errada. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Está dizendo aí que a eliminação de para antes de abastecer na linha 3 prejudica a correção gramatical do período. Então veja, a opção B está dizendo que a palavra para, se você tirar essa palavra para antes de abastecer na linha 3, então se você fizer isso, retirar essa palavra para, a correção gramatical da frase do período ficará errada. Será que isso aí é verdade? Não, não é verdade. Se você retirar a palavra para na linha 3, antes de abastecer, não prejudica a correção gramatical do período. Tudo fica correto. Você retirando ou não essa palavra para. Vejamos aí na linha 3. Está assim: essas águas são utilizadas para gerar energia elétrica e para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então vamos aí. E para abastecer. Vamos retirar essa palavra aí para, antes do verbo abastecer. Fica assim: essas águas são utilizadas para gerar energia elétrica e abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Como você vê, a retirada dessa palavra para antes do verbo abastecer não prejudicou o sentido da oração, não prejudicou a correção gramatical da oração. A opção B de bola está dizendo
que a retirada dessa palavra para antes de abastecer prejudica a correção gramatical do período. Não, não prejudica. Tanto faz aí a existência desse para, como também a presença dele aí. Essas águas são utilizadas para gerar energia elétrica e para abastecer. Eu posso dizer também, essas águas são utilizadas para gerar energia elétrica e abastecer, sem o para, e abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. A retirada da palavra para aí não prejudicou a correção gramatical do período. E a opção B diz que prejudica. Não, não prejudica. Então a opção B está errada também. Vejamos a opção C de casa. Está dizendo que a palavra arcabouço, na linha 6, está sendo empregada com o sentido de estrutura, esquema. Então, será que isso é verdade? Veja aí a palavra arcabouço na linha 6. Diz assim: a ação da ANA, Agência Nacional de Águas. A ação da ANA se pautou por definir um arcabouço técnico e institucional. A opção C está dizendo que essa palavra aí, arcabouço, nessa linha 6, está sendo empregada com o sentido de estrutura, esquema. Seria assim: a ação da ANA se pautou por definir um arcabouço técnico e institucional. Eu poderia dizer assim: a ação da ANA se pautou por definir um esquema, por definir uma estrutura técnica e institucional. Então, a opção D de dado, ou melhor dizendo, a opção C de casa, está correta. Ela está dizendo que a palavra arcabouço, na linha 6, está sendo empregada com o sentido de estrutura, esquema. É verdade. Arcabouço aí é no sentido de esquema, uma estrutura, que a ANA se pautou por definir uma estrutura técnica e institucional, um esquema técnico e institucional. Encontramos a opção que a questão quer. A opção C está correta. Vejamos a opção D de dado. Está dizendo aí que a substituição de se pautou na linha 5 por se orientou prejudica a correção gramatical do período. A opção D de dado está dizendo que a expressão se pautou na linha 5, ela sendo substituída pela expressão se orientou, vai prejudicar a correção gramatical do período. Não, não vai prejudicar. Essa afirmação aí está errada. A correção gramatical do período fica correta, trocando a palavra se pautou por se orientou, tanto faz. Então veja aí, na linha 5, se pautou. A ação da ANA se pautou. A ação da ANA se orientou, veja aí, por definir um arcabouço. Tanto faz você dizer a ação da ANA se pautou, como também a ação da ANA se orientou. Não prejudica. E a opção D está dizendo que se você substituir, fica prejudicada a correção do período. Não, não fica prejudicada. A opção D está errada. Vejamos a opção E. A opção E está dizendo que a palavra jusante, na linha 7, tem o mesmo significado de montante. Será que isso é verdade? Não, é errado. São coisas diferentes. Jusante e montante são antônimos, são coisas contrárias, diferentes. Jusante significa para onde correm as águas, jusante. E montante significa de onde correm as águas. Então veja, montante, de onde correm as águas. Jusante, para onde correm as águas? Rio abaixo, o lado abaixo.
Montante, acima, monte, montante. Abaixo, jusante. Montante, jusante. Montante acima, de onde as águas correm, montante. E elas correm para baixo, jusante, para onde correm as águas. Então veja aí, na linha 7, a palavra jusante, veja aí. Veja, está dizendo assim, estabelecendo regras de operação para o reservatório e de vazão mínima a ser liberada a jusante, rio abaixo. Olha aí, jusante no plano inferior, jusante rio abaixo. Viu aí? Jusante rio abaixo, para onde correm as águas. Viu aí? Então, jusante tem um sentido, montante tem sentido contrário. Então, a opção E está errada, quando ela diz que a palavra jusante tem o mesmo sentido, o mesmo significado da palavra montante. Não. Tem significado diferente. Então, a opção E está errada. Então, resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa, porque é a única correta aí, é a única afirmação correta. A palavra arcabouço, na linha 6, está sendo empregada com o sentido de estrutura, esquema. A única opção correta aí, opção C de casa. Mais um vídeo e muito obrigado.